Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Queremos louvar a Deus porque você está aqui nesse propósito de termos essa comunhão, como família na fé, como irmãos em Cristo, e glorificamos a Deus por essa iniciativa sua, pela Igreja de Cristo aqui reunida, e queremos fazer uma oração para iniciar nossa programação. Gostaria que você ficasse de pé. A oração que eu quero fazer com você nessa noite é a oração de Abacuque. E está lá em Abacuque, no livro de Abacuque 3, 2. Mas antes disso, deixa eu perguntar para você aí, quem é que está fazendo a campanha dos 40 dias com propósito? A maioria, né? E que dia que nós estamos na campanha? Qual o número? Quem está aí fazendo, qual o dia que é hoje do livro? 20 ou 21? 21 ou 20, se alguém está um pouco atrasado. E quantos dias são a campanha? 40, significa que nós estamos na metade, né? No meio do caminho. Então, glória a Deus aí. E inclusive esse versículo que a gente vai ler aqui, que é a oração de Abacuque, fala de meio, de metade. Vamos ler aqui e aplicar para a nossa vida. A Bíblia fala lá em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra vai terminar. A boa obra já começou, lógico, quando Deus te criou, né? Quando Deus te mandou para cá, já começou a boa obra. E a obra redentora de Deus através de Cristo Jesus também faz parte, né, desse resgate, da redenção, da salvação. Mas lá em Abacuque 3, a oração que ele faz, ele diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então aqui ele está falando: aviva, ó Senhor, a tua obra. A boa obra que ele começou, ele vai terminar. Mas o Abacuque está falando para ele avivar a obra dele, que é a sua noiva, a Igreja de Cristo, sendo preparada, né, para o casamento com Cristo. Numa outra versão fala assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Aviva, ó Senhor, a tua obra. E o que é o aviva, ó Senhor, senão um despertamento, né, da Igreja de Cristo. Antes disso, um arrependimento daquilo que viemos fazendo de errado, daquilo que ainda falta fazer, de conserto, se tiver pendências, enfim. Avivar é arrependimento, é conserto, é um despertamento, é um pedido a Deus para Ele te dar revelações, te dar experiências com Ele, para você poder enxergar, ter a visão para esse tempo que estamos vivendo. Então, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou seja, aviva, ó Senhor, todos nós que estamos no meio da campanha agora, né? Quem sabe daqui para frente você vai ter uma experiência com Cristo diferente, de um avivamento espiritual, de realmente ter uma experiência com Ele. Aviva, ó Senhor, no meio da família. No meio da família, no núcleo da família, né? Aviva, ó Senhor, no meio do teu trabalho, no meio dos teus amigos, não só no meio dos anos. Aviva, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decorrer da nossa caminhada com Cristo, no decorrer do nosso crescimento de maturidade espiritual, no decorrer dessa jornada e principalmente no decorrer nesse tempo que Deus está nos preparando para a volta do seu Filho. Aviva, ó Senhor, a tua igreja para se preparar para a volta de Cristo. Amém? E assim você pode fazer essa oração na esperança que Ele é o maior interessado em avivar o teu coração, avivar a tua vida. Lógico que você tem que estar aberto para isso e fazer a tua parte, para fazer parte desse avivamento que é individual e depois se expande para o coletivo. Amém? Vamos orar a Deus para começarmos nosso culto aqui. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui de comunhão. Um privilégio que o Senhor nos dá de recebermos a Tua Palavra,
de termos um tempo de oração, de cultuarmos, de adorarmos através da música, e consagramos a Ti cada família aqui representada, para que cada um saia daqui diferente da forma que entrou, saia com um avivamento no seu coração. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos cantar louvando a Deus. Deus, aleluia. Vamos declarar essa canção. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Você pode declarar isso, diga isso. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aplauda o nome do Senhor com força, com alegria. Aleluia! Ele está nesse lugar. Vamos celebrar a Ele. 1, 2, 3, vai! Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vem comigo. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer, quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a
Aleluia! Glória a Deus! A glória dele está nesse lugar, amém? Aleluia! Pode se assentar, fique agora com Nova News. Olá, igreja! Atenção para os avisos dessa semana. Estamos firmes na campanha 40 Dias com Propósito. Nesta quarta semana, vamos aprender sobre o propósito de ser parecido com Jesus. Durante essa semana, busque oportunidades para amar como Jesus e imitar o seu caráter, na família, na igreja, no trabalho e na vizinhança. Continue firme nessa jornada e descubra os propósitos de Deus para a sua vida. Toda quarta-feira, às 19h30, aqui no auditório, nós temos o culto Céus Abertos, que também terão mensagens baseadas nesse propósito. Venha receber mais de Deus. No dia 22 de outubro, no encerramento da campanha 40 Dias, nós teremos batismos. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, agora é a hora de dar mais um passo de fé e obediência.
última chamada para o Ministério Vida Pura. É um programa de renovação da mente com duração de 6 meses com grupos de apoio especializado em tratar áreas da sexualidade, como pornografia, masturbação e outros. Começa nesta segunda-feira, 2 de outubro. Esperamos por você! E nesse mês de outubro temos uma programação especial para as crianças do Nova Kids. Atenção pais e crianças do Nova Kids. Temos uma notícia muito especial para dar para vocês. Vem aí os Acampa Dentros Nova Kids! E atenção para as datas e horários. O Acampa Dentro Kids 1 vai ser dia 20 e 21 de outubro. E o Acampa Dentro do Kids 2 será na semana seguinte, nos dias 27 e 28 de outubro. Os Acampa Dentros vão começar na sexta-feira e vai terminar no sábado, logo após o almoço. Os Acampa Dentros são momentos maravilhosos que as crianças amam, onde elas podem brincar, conhecer amigos, ter momentos de comunhão, de diversão, de aprendizado da palavra de Deus, oração e muito mais. E as inscrições são pelo app My Kids Família ou pelo site da igreja. As vagas são limitadas, então não deixe sua criança de fora. Teremos uma caravana fantástica da nossa igreja para Israel em maio de 2024. Você não pode perder. No próximo final de semana, de 6 a 8 de outubro, nós teremos o acampamento de jovens acima de 23 anos, Fire Camp. Será um momento especial de comunhão, palavra, adoração e receber mais de Deus. Jovem, não fique de fora! Nos dias 24 e 25 de outubro, nós teremos uma programação mais do que especial, com a presença de James Lozano e Trina Tairos, aqui na nossa igreja. No dia 24 será um encontro exclusivo para as mulheres. E no dia 25 a gente vai ter uma palestra especial para casais, com palavra e testemunho desse casal James e Trina. Esse foi o nosso Nova News de hoje e para mais informações e inscrições nas programações, acessem o nosso site e sigam as nossas redes sociais. Esse agora é um aviso especial para aqueles que têm 65 anos mais, né? De 65 para cima. Nós estaremos nos reunindo aqui no Projeto Brilhem, que acontecerá agora 3 de outubro, nessa terça-feira. E as inscrições a gente já tem avisado há semanas, mas dá tempo ainda de você se inscrever. Só que tem que correr, porque amanhã, até às 12 horas, as inscrições estarão abertas. Será uma tarde especial, teremos profissionais na área da saúde, teremos profissionais da área de atividades físicas, educadores físicos, teremos diversão, devocional, comunhão, alimentação em grupo ali, uma tarde divertida, uma tarde instrutiva, uma tarde inspirativa. Então inscreva seus pais, você que está aqui presente, se inscreva. E não deixe de participar, não perca essa oportunidade. Projeto Brilhem, terça-feira, às 14 horas. Amém. Vamos nos colocar de pé. A glória de Deus está nesse lugar e a atmosfera está mudando. Amém. A atmosfera já mudou. Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui.
Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos A atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão.
se assentar. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. Eu sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Graça em mim, eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável.
tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim, Deus, quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Obrigado, Eliseu, Esther, que bênção esse louvor. Nós tivemos no sábado, ontem, o piquenique no lago, os GA reunidos. Quem participou lá? Aí. Vamos assistir um vídeo de 1 minutinho. Just bringing them down, down, down. Yeah, we've all been looking for a silver lining, something to hold on to and hope's been hiding. I know a place you can go if you wanna find it. And this is the good news. If you're breathing, it's for you. An empty grave. Amém. Bênção. Nós estamos firmes na campanha 40 dias com propósito e nós concluímos ontem, né, coroamos o segundo propósito, que é a comunhão. Nós fomos criados para fazermos parte da família de Deus, né? Então, o primeiro propósito foi adoração, nós fomos criados para adorar a Deus. O segundo, comunhão, fazer parte da família. E vamos entrar no terceiro propósito hoje. Vamos compartilhar já nessa mensagem que Deus nos criou para sermos semelhantes a Jesus, que é aprender, né, a palavra de Deus, crescer com Jesus e parecer com Ele no seu caráter, no seu coração perdoador. Então, nós vamos compartilhar essa mensagem agora em duas partes. Primeira parte, depois eu continuo a segunda parte. Quero convidar você para fechar seus olhos e nesse momento tá orando, pedindo para Deus, falando assim: Deus, eu me disponho agora a mudar de nível no quesito que o Senhor tem para mim em relação a eu ser um discípulo de Jesus. Coloque seu coração agora aberto, completamente aberto, porque Deus tem algo para nos ensinar. Sempre que a gente vai para a palavra, para a presença dEle, Ele nos leva a um nível a mais, Ele nos estica, Ele nos impulsiona. Então, Deus, nós colocamos agora essa palavra diante do Senhor. Dizemos que estamos aqui abertos para que o Senhor faça o Teu querer em nós, para que possamos avançar como os discípulos que agradem, que alegrem o Seu coração. Esse é o nosso desejo. Estamos aqui disponíveis para o Senhor fazer a obra em cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Uma maravilha que a gente está aqui nesse propósito. Quero que você olhe ali para o lado esquerdo, aquele banner lá, o banner de propósito. Todo domingo a gente mostra o terceiro lá, ó. Propósitos, os propósitos da igreja. E a gente só muda o banner porque ele vai atualizando, ficando mais moderno. Mas a gente tem o banner dos propósitos desde o primeiro ano da igreja, quase 20 anos atrás, porque a gente entende que essa é a maneira bíblica de cada um de nós vivermos e da igreja viver, seguindo esses 5 propósitos. E hoje nós estamos iniciando o discipulado, que é ser criado para ser semelhante a Cristo.
Então esse é o plano de Deus para você, para mim, para cada um de nós, que sejamos semelhantes a Cristo. E essa caminhada, ela é contínua e constante. Diga, contínua e constante. Ela dura durante a nossa vida inteira. O discipulado, ele tem uma repercussão muito grande, que é na nossa individualidade. Ele começa quando eu e você escolhemos nos tornar discípulos de Jesus Cristo. A gente escolhe entregar nossa vida para Jesus como Senhor e Salvador, e nessa hora nos tornamos intencionalmente um discípulo. Então a primeira e grande responsabilidade do discipulado, do tornar-se semelhante a Cristo, está em mim e em você, está em cada um de nós. É o compromisso primeiro que assumimos, a nossa responsabilidade por crescermos como discípulo. Olha o que está lá em João 15, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. As palavras de Jesus. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E mais adiante ele fala: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Deus é glorificado quando nós damos frutos. E dar frutos significa que somos discípulos saudáveis, porque o discípulo saudável, ele vai crescer. O discípulo saudável vai permanecer em Jesus. O discípulo saudável vai frutificar. Então é uma constância, é uma escolha e uma caminhada constante, onde a primeira decisão, onde o primeiro resultado, o primeiro crescimento nosso como discípulos acontece quando permanecemos na videira. Vou ler aqui junto com vocês, Filipenses 2:5, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Fala para quem está do seu lado agora esse versículo. Esse é o parâmetro para a nossa vida, é o parâmetro para mim e para você, o parâmetro para um discípulo crescer, para um discípulo se desenvolver à imagem e semelhança de Cristo, é que Cristo seja o nosso padrão de medida, o nosso padrão de exemplo. Ontem a nossa netinha de 3 anos saiu do piquenique e falou: vovó, quero ir para a casa de vocês. Então vamos lá. E brincamos, e foi aquela brincadeira, e almoçamos, e deu aquele soninho. Eu falei: você quer ir dormir na sua casa com a mamãe ou quer dormir aqui com a vovó? Aqui com a vovó. Me deu o maior golpe, não dormiu coisa nenhuma. Mas, enquanto a gente estava lá naquela tentativa, eu deito aqui então com a vovó. Não quero dormir, vovó. Tá bom, então vamos cantar. Vamos cantar, eu ainda tinha esperança, né? E começamos a cantar, e no meio daquela cantoria lá na minha cama, a gente sentou recostado assim, com um travesseiro na cabeceira, e eu cruzei as pernas, botei a perna para cima, cruzei assim, com a perna para cima, e não percebi que eu estava fazendo isso, e fiquei cantando e balançando as pernas cruzadas. E aí ela olhou para mim: vovó, olha aqui, eu consigo fazer igual você. E ela estava cantando com as pernas cruzadas para cima, balançando as pernas. E naquela hora eu lembrei desse propósito, para a gente ser formado à imagem e semelhança de Cristo, para sermos discípulos. Eu falei: é isso que Jesus quer. Ele quer a gente olhando para Ele, olhando para Jesus e falando: Jesus, eu estou te olhando, olha aqui, eu consigo fazer igual a você.
Jesus deixou para a gente tantos exemplos, tantos ensinamentos, e Ele quer o nosso olhar nele. E quando o nosso olhar está nele, nós podemos alegrar o coração dele, dizendo que conseguimos, porque olhamos para ele e não nos confundimos. Então essa é a nossa primeira responsabilidade no nosso discipulado, que é a responsabilidade pessoal. Eu olho para Jesus, eu vejo o que ele está fazendo, eu me submeto e eu sigo esse caminho. Um outro versículo que eu quero ler para vocês aqui, Efésios 4:15, diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. O plano é que a gente cresça. O plano é que eu e você não fiquemos a vida inteira do mesmo jeito. Não é para a gente ficar paralisado. A vida do discípulo, ela é crescente, ela é emocionante, ela é frutífera. Aqueles frutos são servidos e já começa uma nova remessa de frutos na nossa vida. Esse é o plano de Deus. Então nós vamos também falar sobre como Deus nos faz crescer. Diga como? Diversas formas, mas nós separamos aqui 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela está disponível para mim e para você, para que a gente vá para essa palavra, para que a gente tenha essa atitude de responsabilidade pelo nosso discipulado, para que com essa palavra, submetido a essa palavra, submisso a essa palavra, nós possamos nos transformar em pessoas maduras, aprovadas, que alegrem o coração de Deus. Então, preparados para toda boa obra. Quem quer estar preparado para toda boa obra? Então, sem palavra não dá. Diga, sem palavra não dá. Porque a palavra de Deus, ela é que nos confronta, que nos ensina, que nos direciona, que nos leva para um caminho de discipulado maduro. O segundo ponto, antes de falar o segundo ponto, eu quero mostrar aqui para você, vou mostrar daqui a pouco. O segundo ponto é: Deus usa as pessoas. 1 Tessalonicenses 5:11 diz: exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como vocês de fato estão fazendo. Deus nos liga ao outro. No nosso processo de crescimento, de andarmos para nos parecermos cada vez mais com Cristo, Ele nos liga ao outro. Ele não nos deixa independente, Ele não nos deixa dono do nosso próprio nariz. Eu vou fazer, eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Isso não é bíblico. Esse não é o plano de Deus para o nosso discipulado, porque quem anda de forma independente não cresce, se engana. Nós crescemos quando nós nos conectamos a Deus, e Deus nos conecta a pessoas que vão fazer parte do nosso aprimoramento, do nosso aperfeiçoamento, da nossa caminhada como discípulo. Então a gente precisa ter essa clareza na nossa mente, de estarmos exortando, cuidando, ensinando um ao outro. Provérbios 27:17 diz: assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Não dá para fugir. Se você quer se tornar maduro, se você quer crescer, se você quer cumprir o plano de Deus para a sua vida, você precisa estar disponível para ser aperfeiçoado, para ser lixado, para ser moldado, para ser espremido, também para ser encorajado. Mas nós precisamos ter uma vida em que a gente saiba que outras pessoas vão fazer parte da nossa jornada de discipulado. Amém? E agora eu vou mostrar para vocês aqui como a nossa igreja
organizou o trilho de discipulado no que diz respeito à igreja. Lembra que eu falei que a primeira parte do discipulado é nossa responsabilidade individual? Esse trilho é o trilho que a igreja, como a igreja investe no discipulado, como ela vai investir na sua vida para também ser uma igreja discipuladora, que proporciona um caminho que você pode também decidir individualmente, participar, trilhar para crescer. Tudo começa aqui no número 1, quando você vem para o culto, ouve a palavra, Jesus toca no seu coração e você diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou seguir o mestre, me torno um discípulo, vou andar com ele, me submeto a ele, agora eu tenho um mestre. E aí você vai, a partir dessa decisão, você se torna responsável pelo seu crescimento, como seu tempo da palavra, tempo de oração, tempo de submissão a Deus, ouvindo a voz do Espírito, tempo a sós de crescimento com Deus. E a igreja, a gente proporciona meditações temáticas para ajudar você nos seus estudos bíblicos. Depois você vai para um grupo de amigos, que são os GAs. Foi lindo ontem o piquenique, não foi? Lá do GA, você vai andar com pessoas vão andar com você nessa caminhada. Você está também aprendendo, mas você já na caminhada já vai ensinar para alguém também. Você não só vai ser um discípulo que aprende, mas você vai iniciar uma caminhada também de fazer discípulos. Olha que coisa linda, não é? Que coisa linda o plano de Deus nos ligando ao outro. Nós temos o GA desde os adolescentes até os adultos. Aí depois você vem para o integração. O integração é quando você chega novo na igreja, a gente faz a reunião do integração, apresenta a igreja, conta como que essa igreja é, conta a história para vocês, conhece vocês, explica os ministérios e você está ali, sendo cuidado, acompanhado. A gente encaminha para o curso Raízes, que é o nosso curso da base da fé cristã, onde você vai aprender as suas lições, primeiras lições da sua vida cristã, quer tenha vindo ou não de outra igreja. Todos que chegam, todos, até pastores, quem chega, vem para o curso Raízes. Depois você, como um discípulo, vai publicamente confessar a sua decisão de discípulo através do batismo. E aí você já vai começar a se inscrever em ministérios, porque o discípulo não fica de braços cruzados, o discípulo segue o mestre. O mestre foi o exemplo de servir, diga, de servir. Então você vai chegar num ponto da sua caminhada que você vai exercitar seus dons e talentos. E lá em ministério, você vai ter gente andando com você. Nos diversos ministérios, você tem diversas lideranças que te ensinam, que te aprimoram, que te aperfeiçoam, que te impulsionam. E você também, além de ser ensinado, você vai ensinar aquilo que você já sabe, aquele dom que Deus já te deu, e você vai colocar em prática nos diversos ministérios. Temos a Escola da Palavra, que são vários cursos na nossa plataforma online da Escola da Palavra, cursos sem nenhum custo, preparado aqui pela nossa equipe de líderes, de pastores, para que você possa avançar no estudo da palavra, crescendo no seu discipulado. Temos o Ministério de Ensino, que é um currículo da Bíblia das crianças, desde os bebezinhos até os adolescentes. Então, todas as faixas etárias são ensinadas como discípulos de Jesus. Depois tem o Ministério Novo Homem e Nova Mulher, que tem diversos setores dentro de cada um deles. Temos o programa 30 Semanas, que quem não fez, se prepara para fazer ano que vem, que todos precisam passar por esse programa de cura da alma. Temos o projeto Bases, que acontece todo sábado, também é um ciclo de 8 semanas, e ali também você vai estar crescendo e avançando no seu discipulado. Ministério Vida Pura, que as inscrições acabam essa semana, que é um discipulado na área de sexualidade, diversas áreas e situações difíceis e lutas na área de sexualidade.
Conferência de dons, uma vez por ano, conferência da família, retiros e encontros diversos e o Vida Vitoriosa, que vai acontecer em novembro, que é o nosso retiro de passos da libertação em Cristo Jesus. É uma caminhada. O discipulado é uma caminhada contínua, diga contínua. Agora olhem em volta e vejam quantas pessoas Deus colocou para caminhar com você. Vocês podem estar se alegrando. Vocês podem estar se alegrando com todas essas pessoas que Deus colocou para andarem com você. Diga, eu não estou só. Tem outros discípulos de Jesus caminhando comigo nessa jornada. E essa jornada ali, que a gente colocou aqui no banner, tá? Não é uma ordem fixa. Quem chega no meio vai pegando a caminhada, vai se, pegando o ritmo, vai aos pouquinhos. O que você não fizer esse ano, você faz ano que vem. Não é uma coisa fechada, não é uma coisa restrita, é uma coisa flexível, é um direcionamento para você. Então, nós estamos falando sobre como Deus nos faz crescer. Quem quer crescer aí? Quer crescer com Deus? Parecer com Jesus? Crescer com Deus é parecer com Jesus. É buscar parecer no caráter dele, no coração dele. Deus não quer que a gente fique um bebê espiritual a vida toda. Quem tem filho bebê aqui? Levanta o braço. Olha aí, tem alguns aí. Você deve estar curtindo esse bebê, mas se ele decidir e falar para você, eu não quero crescer, eu quero ser bebê a vida toda. Você vai trocar a minha fralda a vida toda, você vai acordar de madrugada, você vai me dar mamar, comidinha na boca. Ninguém quer isso. Não é verdade? O apóstolo Paulo fala isso para a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha muitos bebês espirituais, e eles faziam umas doideiras lá, brigavam muito, tinha uma confusão lá por causa de dons, muita imoralidade, muito problema. E o apóstolo Paulo vinha tratando deles, e ele falou, eu não tenho como dar alimento sólido para vocês, porque vocês são bebês ainda, vocês só precisam do leitinho, e vocês precisam crescer. O leite é uma fase na nossa vida, porque Deus quer nos levar a um crescimento, uma maturidade, e essa maturidade significa parecer com Jesus a cada dia, no nosso caráter, no nosso coração, como se relacionar com as pessoas. Sabe como é que reflete, como se demonstra a maturidade na vida de uma pessoa? É como ela se relaciona com as outras pessoas e consigo mesmo. Isso reflete um nível de maturidade. Então, nós vamos entrar no terceiro ponto. Como Deus nos faz crescer? Deus permite as tentações para nos ensinar a obedecer. Então, parece estranho, mas Deus permite que a gente seja tentado. Ele fez isso com o próprio Jesus. Ele permitiu Jesus sendo tentado no deserto, durante 40 dias. Foi uma experiência difícil, mas Jesus resistiu à tentação. A tentação não significa pecado ainda. Significa tentação, ainda não se consolidou o pecado, e na verdade Deus não quer que a gente consolide. A tentação é algo que está caminhando, ou seja, se houve tentação é porque houve vontade de fazer, houve vontade de pecar, mas não chegou a ser pecado. A tentação, o inimigo vai querer colocar na nossa mente, muitas vezes, uma outra identidade e uma vontade de fazer algo errado.
um desejo, mas que ainda está no nível da tentação, mas que precisa ser parado, porque senão tem tudo para acontecer se não for feita alguma coisa. A tentação, Deus permite, mas não vem dele. A Bíblia diz que o diabo é o tentador. Então ele vai querer tentar para nos fazer pecar, porque ele sabe que o pecado nos separa de Deus, o pecado tem consequências terríveis para a nossa vida, e o salário do pecado é a morte. Ele sabe disso. Então ele vai querer nos fazer pecar para que a gente perca a bênção. Mas há promessas de Deus nessa área. 1 Coríntios 10, 13. Diz aí: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, olha aqui algumas verdades. A tentação é comum, ela é humana, não é algo que você vai ser além de você, que você não vai suportar. Então não existe aquele negócio, foi demais para mim, eu não suportei, essa tentação foi muito forte. Diz que Deus é fiel, Ele não permite que a gente seja tentado além do que a gente pode suportar. Então, Ele promete que a gente tem condições de suportar e ainda Ele dá um escape, é uma zona de fuga. É uma área de fuga que Ele dá um escape para a gente sair daquela situação. É uma promessa de Deus. Então, a tentação, por que Deus permite para ela nos fazer crescer? Porque a gente vai escolher obedecer ou não. Jesus saiu da tentação no deserto, está em Lucas 4, ele saiu cheio do Espírito Santo. Ele foi tentado lá, ele resistiu, citou versículos lá do livro de Deuteronômio, na hora da tentação, porque ele sabia a palavra. E ele resiste à tentação e ele sai do deserto cheio do Espírito Santo. Então Deus permite a tentação para a gente resistir, obedecer, escolher obedecer e crescer com Deus. A tentação vai vir para todos e vai ser uma escolha, se a gente vai querer pecar ou não. Não vai ser algo que a gente não pode suportar. A gente vai poder escolher se a gente vai querer brigar com o outro, se a gente vai querer praticar imoralidade, mentir, se a gente vai querer escolher fazer uma desonestidade. E na hora da tentação, Deus vai vir na nossa mente, através do Espírito dele, vai lembrar para nós que nós somos filhos de Deus, que aquilo não é bom para nós, e a gente sabe que é errado, e a gente tem que escolher obedecer, mas muitas vezes não escolhe obedecer e escolhe o pecado, porque o pecado na hora é gostoso. Se não fosse gostoso, ninguém praticava. Então Deus permite a tentação para ver o nível de obediência que a gente tem com Ele. Então isso é importante a gente entender. Há uma frase de Martinho Lutero que ele diz: é impossível a gente impedir os pássaros voarem sobre a nossa cabeça. É impossível. Mas é bem possível a gente impedir que eles façam ninhos sobre a nossa cabeça. Ou seja, a gente pode escolher, ele está querendo dizer, num contexto de tentação, que a gente vai escolher obedecer a Deus ou não, ou vai deixar o inimigo tomar conta, né, e agir sobre a nossa vida. Como a gente resiste à tentação? Andando no Espírito, vigiando e orando. Jesus falou: vigiem e orem para que não caia em tentação. A carne é fraca, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Ele fala para a gente vigiar. Vigiar significa estar alerta, esperto, sóbrio.
significa sair da zona de perigo. Uma vez um homem comentou, tem uma mulher ali numa loja que eu não posso passar ali, que ela fica se oferecendo para mim. E o grande problema é que ela é muito bonita. Aí eu falei para ele, e aí, o que você tem feito? Não, eu tenho que passar ali todo dia. Eu falei, então, não dá para atravessar a rua e ir para todo lado, para o outro lado? Não dá para fazer uma outra rota? Porque você está passando, na verdade, ali, mas você está gostando daqueles olhares. Fala a verdade para mim, você não está gostando? Não, pastor, que isso, não sei o quê, tal. Porque isso começa a satisfazer o ego. E, na verdade, ele estava gostando daquilo ali, mas ele não queria desobedecer a Deus, porque ele era um homem casado, um homem de Deus, mas aquilo, repetidas vezes, vai levar ele à queda. E vai chegar uma hora que o inimigo vai dar o bote nele, porque ele está na zona de perigo. E zona de perigo são 2 contra 1. A nossa carne, a nossa natureza e o diabo estão ali na zona de perigo e a gente precisa sair da zona de perigo. Deus aciona um alerta quando a gente está na zona de perigo. Ele fala assim, sai daí, meu filho, aí não é o seu lugar. Sai disso aí, sai desse site pornográfico. Você sabe que não é para você ver isso. Sai desse lugar, não conta essa mentira. Não faz essa desonestidade, você sabe que é errado. Deus, ele dá o alerta para a gente sair da zona de perigo. Isso é vigiar. Ser vigilante, ser esperto. E a oração, a gente precisa orar. Jesus ensinou isso. Orem. Ele ensina na oração do Pai Nosso. O que está escrito lá na oração do Pai Nosso? Na oração que Jesus ensinou? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa oração tem que fazer todo dia. Todo dia. Não é oração decorada, não, mas é uma oração que Jesus ensinou. Olha, se Jesus ensinou é porque é importante. Conversando com Deus passo a passo, essa oração. Ali pede tanta coisa poderosíssima, e dentre um dos pedidos está, Senhor, livra-nos da tentação. Livra-nos desse mal, Senhor. Não nos deixe cair. Então, para não cair na tentação, precisa vigiar, orar e ter um parceiro de oração. Você tem um parceiro de oração para interceder por você, para você abrir o coração, uma pessoa que você confie. Tiago 5,16 fala, orem uns pelos outros, confessem as suas culpas, os seus pecados uns para os outros. Porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Amém? A oração do justo é poderosa e eficaz, e você ali vai abrir o seu coração. 4, Deus permite os problemas para nos fazer crescer. Deus permite provação, tribulação. Sinônimo de problema na Bíblia se chama provação, tribulação. Ninguém quer passar por problema, mas a gente passa. Não escapa ninguém. Jesus passou problema, apóstolo Paulo passou. Apóstolo Paulo, depois que ele se converteu, apanhou em praça pública, nu, tiraram a roupa dele, deram chicotada nele. Sofreu 3 naufrágios, várias prisões, tudo por amor a Deus e obediência a Jesus. O próprio Senhor Jesus também passou por vários problemas, foi humilhado, rejeitado, traído. Mas sabe de uma coisa? No dia, ali o dia mais difícil para ele, que foi no Getsemane, ele orou, pediu ao Pai para livrar ele. Sabe o que quer dizer isso? Que a gente pode pedir a Deus para nos livrar da provação. Mas tem um detalhe. Jesus pediu, Senhor, afasta de mim esse cálice. Se for possível, Senhor, me livra dessa cruz, mas seja feita a tua vontade. Então, quando a gente vai orar para Deus livrar a gente da provação,
Ora também e fala com ele: Pai, seja feita a tua vontade. Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, diga todas as coisas. Espera aí, mas tem um monte de coisa ruim por aí? Nem todas as coisas são boas, mas como que pode cooperar tudo para o bem? Coopera para o crescimento. Sabe por quê? Porque todo problema na vida do Filho de Deus, grava isso, tem um propósito. De repente, essa aflição, essa angústia, essa dor que você está vivendo, essa preocupação, esse problemão, tem um propósito. Agora, sabe qual é o propósito? Desenvolver caráter de Cristo na sua vida, na vida de cada um de nós aqui que passa por problema. Sabe por quê? Deus sabe melhor do que a gente que se as coisas vão muito bem em nossa vida, parece, a impressão que a gente tem é que a nossa fé não é tão exigida assim. Que o nosso caráter não é desafiado quando vai tudo bem. Quando as coisas são mais difíceis, a gente está orando mais, a gente está jejuando, a gente está buscando a Deus, a gente está batalhando. Deus conhece esse psiquismo humano. Então, Deus usa algumas situações para mexer na nossa vida. Talvez tenha gente aqui que Deus está mexendo na vida, e quando Deus mexe na nossa vida, dói. Mas Ele quer gerar crescimento com isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Você acha que você esqueceu de passar esse versículo? Passou agora. Isso. Então, perceba bem nessa sequência aí. Tribulação, problema. Produz o quê? Produz o quê? Perseverança. Se a gente não tem problema nenhum, está tudo uma maravilha, né? Precisa perseverança? Não, basta um dia atrás do outro, vai acontecendo, é uma alegria só, uma felicidade só, não tem problema. Né? Ah, Deus, depois que eu fui para Jesus, parece que os problemas aumentaram. É que Deus está treinando agora o caráter. Agora você é um filho de Deus e você ele aceita a gente do jeito que a gente é, todo arrebentado, lascado, cheio de vícios, traumas, maus hábitos, fazia um monte de coisa errada. Ele aceita todo mundo assim, o mentiroso, o adúltero, o ladrão. Aí vai para Jesus, começa a se consertar. Ele recebe todo mundo, do jeito que a gente está, mas ele se recusa a deixar a gente do mesmo jeito. Ele vai trabalhar o nosso caráter, vai quebrar todas as estruturas de orgulho. Ele vai quebrando tudo, ele vai te cutucando daqui, e ele vai ajeitando daqui, ele vai mexendo na nossa vida. Isso é para todo mundo, não escapa a ninguém, leva a vida toda. Sabe qual é o projeto de Deus? Fazer a gente parecido com Jesus no nosso caráter. Porque é o nosso caráter que vai para o céu. Quando a gente for para o céu, chegar lá, Deus não vai perguntar qual era a sua profissão. Quanto você tinha na conta? Você tinha casa própria? Não. Tá, você fez doutorado? Não estou falando que isso é ruim, não, tá? Você fez doutorado de quê? E mestrado, você fez? Você era formado em quê? E tal. Por que você não estudou muito? Por que você colou naquela prova? Aí Deus já começa a dar uma apertada, né? Mas eu creio que Deus não vai perguntar nada disso. Ele está interessado no nosso caráter. Ele vai perguntar para a gente: o que você fez com o meu filho Jesus? Primeira coisa, você entregou sua vida a Ele? Você creu nele? Era eu ali que estava ali, morrendo por você.
Você creu nisso? Você aceitou isso? Você entregou a sua vida? Você realmente buscou parecer com Jesus no caráter dele? Buscando um coração perdoador, buscando um coração cheio de temor a Deus, querendo consertar a sua vida? É isso que vai para a eternidade. Todas as coisas que nós falamos antes são importantes para essa vida, claro. Mas caráter é para a eternidade. Por isso que mais importante na vida de um ser humano se chama caráter. Amém? Caráter é o que vai para a eternidade. E caráter, como diz, não lembro quem, mas já li isso aí, não lembro do autor. O caráter é manifestado quando você quem você é realmente quando você está sozinho. Quando você é você e você mesmo e Deus ali. Você não precisa mostrar para ninguém, você não precisa representar, é você com Deus. Os problemas nos ensinam a confiar em Deus, por isso que Deus permite problema na nossa vida. Imagina se o ser humano não tivesse problema. Imagina se uma pessoa aceitasse Jesus e a partir de agora ela não tivesse mais nenhum problema na vida. Não ficasse doente, não tem problema no trabalho, problema financeiro, não tem briga no casamento, é tudo uma mil maravilhas, é um mar de rosas, porque agora a gente aceitou Jesus. Todo mundo ia querer seguir esse Jesus, né? Só para não ter problema. É ou não é verdade? Todo mundo quer, não, Deus, eu quero. Como é que é? Onde que dá o nome? Onde que a gente faz a inscrição? Entra no site, quero inscrever lá, eu não quero problema nenhum. Inclusive, o senhor tem que fazer a segurança da minha casa, não pode entrar ladrão, não pode fazer nada. Eu quero seguir o Senhor, eu quero ser abençoado nesta vida. Aí o apóstolo Paulo fala assim: aqueles que querem a Cristo somente para serem abençoados nesta vida são os mais infelizes das criaturas. Porque querem Deus só para essa vida, mas Deus quer algo para a eternidade. Ele quer que a gente vá além, Ele quer que a gente seja abençoado aqui, que a gente testemunhe o caráter de Cristo aqui, porque só a gente testemunhando o caráter de Cristo aqui, nessa vida, a gente vai ter condições de refletir o amor de Deus e impactar pessoas. O alvo de Deus é transformar o caráter. O alvo de Deus não é o nosso conforto. Ele está muito mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto. Então, Ele vai mexer com a nossa vida. Ele vai nos levar, muitas vezes, a confrontar a nossa realidade emocional, os nossos defeitos. E 5, para a gente terminar, Deus permite as ofensas para nos ensinar a perdoar. Então, quando alguém te ofender, a partir de hoje, você não vai ficar chateado, não vai murmurar, não vai reclamar, porque Deus está te ensinando a receber a ofensa para treinar o perdão. Aí você agradece: obrigado, Jesus. Obrigado que eu fui maltratado, fui ofendido. Estou brincando, você não precisa fazer isso, porque na hora vai doer, a gente não pode ser hipócrita. Na hora vai dar vontade de, dar um mata-leão na pessoa, agarrar pelo pescoço. Aí você vai lembrar: Deus, mas por que está acontecendo isso? O que o Senhor está querendo com isso? Por que eu recebi essa ofensa grave? Por que eu fui traído? Por que essa pessoa me apunhalou pelas costas? Qual é o propósito? O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Esse é o nosso desafio. Isso vai refletir a nossa maturidade.
Aí como que tem que responder? Não, vou revidar da mesma moeda. Quando ele virar as costas, eu também vou lá e vou apunhalar. Só que o caráter de Jesus não é assim. O caráter de Jesus, sabe como é que é? É combater o mal com o bem. Esse é o nosso desafio. E ter um coração perdoador. Por isso que ele fala em Efésios 4:32, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, qual é o nosso desafio? Se você quer a bênção de Deus na sua vida e crescer com Ele, você vai ser apunhalado pelas costas, você vai ser traído, você vai ser humilhado, você vai ser rejeitado, vão ofender você, vai acontecer isso. Poxa, pastor, mas logo hoje que eu vim no culto, logo hoje eu queria ouvir uma palavra diferente, assim, que eu vou ser vitorioso, que eu vou ter muitos bens, que eu vou ter vitória, que eu vou ser, mais do que vencedor. Sim, você vai ser isso também. Mas Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, porque eu tive também. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer. É um desafio, meu irmão. Ser cristão, como ensina a palavra, é um desafio. Uma vez um irmão nosso aceitou Jesus, estava feliz da vida, e ele estava desempregado. Na semana seguinte que ele aceitou Jesus, ele recebeu um emprego, passou um mês e ele perdeu o emprego. Aí ele falou, agora não estou entendendo, pastor, Deus deu o emprego, e agora tirou o emprego. Eu falei, calma, Ele está testando você. O outro estava empregado, aceitou Jesus, perdeu o emprego. Na semana seguinte, ligou para mim. Pastor, agora que eu estou querendo fazer tudo certo, parece que Deus se voltou contra mim. A minha mulher está o cão chupando manga. Eu perdi o emprego, agora ela está desesperada, ela está falando que foi culpa minha. Eu falei, calma, calma que isso é teste de Deus. Deus está te testando, mas você não vai reclamar, você não vai murmurar, você vai confiar em Deus, você vai perseverar, meu irmão, diante dessa batalha. Nós vamos passar por essas experiências. Deus quer nos ensinar a ter um caráter de Jesus, um coração perdoador. José teve um coração perdoador. Para mim, depois de Jesus, é um dos maiores exemplos de caráter, de coração perdoador. O jovem José, a partir de Gênesis 37, esse jovem foi traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos. Foi escravizado, vendido para os amalequitas, levado para o Egito, foi ser escravo no Egito, na casa de Potifar. Na casa de Potifar, a mulher de Potifar acusou ele de um estupro que ele não fez. Foi preso 2 anos. Mais de 2 anos ficou na prisão. E eu estava pensando, talvez a gente, se fosse um de nós lá, a gente podia até pensar assim, Deus, onde que eu errei? O que eu estou fazendo de errado? Eu sou fiel ao Senhor, estou obedecendo, só estou tomando paulada, pedrada, apunhalada pelas costas. Que isso, Deus? Que vida é essa? E Deus quietinho lá. E José não falou isso para Deus, ele continuou perseverando. Diga, perseverando. Esse é o segredo. Na tribulação tem que perseverar. Aí vem o caráter aprovado e depois a esperança. É a sequência. Repete comigo. Tribulação, perseverança, caráter aprovado, esperança. É uma esperança, é o esperar com confiança em Deus. Você espera, mas não é murmurando, não. Tem gente que fica esperando, só fica reclamando, murmurando. Não, você espera e confia. José esperou e confiou.
Deus fez Faraó sonhar, porque Deus faz o que Ele quer. Preste atenção, você está aí no meio da luta, da batalha, é só Deus fazer assim, ó. Tum! Ele resolve o problema. A hora que Ele quer, não é a hora que a gente quer. José na prisão, e sabe de uma coisa? Na prisão, ele foi um homem de Deus. Deu testemunho lá que ele passou a ser o líder dos carcereiros lá da prisão. Porque quando você decide obedecer e ser fiel a Deus, você vai ser luz aonde você estiver. Amém? José interpreta o sonho, Deus tira ele da prisão e Deus coloca ele como o segundo homem mais poderoso do mundo. Por que do mundo? Porque o Egito era a nação mais poderosa da época, só abaixo de Faraó. É o que Deus faz. Deus honra os seus filhos quando esse filho, essa pessoa que quer seguir a Cristo, que quer seguir a Deus, decide ter um caráter como o de Jesus. Vai aguentar a paulada? Vai. Mas precisa perseverar. Agora, a capacidade de perdoar de José. Foi traído pelos irmãos, naquela escassez, naquela fome toda. Adivinha quem vai lá pedir comida lá no Egito? Os irmãos de José. Aparecem lá, José identifica eles. Eu conheço esses caras. Anos e anos depois. E José recebe eles, dá comida, perdoa, há um quebrantamento geral. José traz todas as famílias, mais de 70 pessoas, os sobrinhos, as cunhadas, levou todo mundo para morar lá na terra de Gósen, no delta do Nilo, que é uma terra, uma das mais férteis do mundo. Olha o que a capacidade, o que daria vontade de fazer? Pô, vocês me traíram, vocês me venderam, vocês tentaram me matar, agora vocês têm a cara de pau de vir aqui pedir comida, fora daqui, vai dar o jeito de vocês, se vira lá. Isso é o que o mundo faz. O mundo faz isso. Deus nos chamou a um caráter de Jesus para ser diferente do mundo. Então, esse propósito, essa semana que nós vamos iniciar, por isso você fica firme no livro ali, meditando, porque vai ser uma semana muito poderosa, que Deus vai trazer revelações sobre a sua vida e que podem mudar a sua história a partir de hoje, se você decidir a ter um caráter como o de Jesus. Amém? Então vamos ficar de pé. Nós vamos louvar o Senhor agora. Eu te convido agora, nesse louvor. Esse louvor, a gente não vai estar cantando para Deus, não, tá? A gente vai cantar uma mensagem para a pessoa que está do seu lado. Então, na hora do refrão, você vai cantar para ela uma verdade de Deus para a vida dela. Se nós queremos o caráter de Cristo, nós temos que acreditar nas verdades de Deus, que Deus tem para nós. E uma verdade é que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que o pecado corrompeu isso, mas em Cristo isso foi resgatado. Então, você é um espelho que reflete essa imagem de Deus. Eu gostaria que você declarasse isso. Não consigo ir além do teu olhar.
Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Cante pro seu irmão. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Fecha teus olhos agora. Pede para o Senhor. Fala para Ele: Pai, me ajuda, Senhor, quero ter o caráter de Jesus. Me ajuda, Pai. Me ajuda a vencer, perseverar nas batalhas. Deus está falando a algumas pessoas aqui, o Espírito Santo está falando, chamando você a perseverar. Ele sabe que está difícil, está sendo uma prova difícil. Mas entrega o teu coração a Ele, confia nele, confia no nosso Deus, que Ele é fiel e Ele vai te ajudar. Também Ele está te chamando a perdoar pessoas. Você sofreu ofensas graves, você sofreu abuso, você sofreu traição. O Senhor Jesus sabe de tudo isso, porque Ele sofreu isso. Mas Ele quer curar o teu coração. Ele quer restaurar o teu coração. E o primeiro passo para restaurar, para curar, é o perdão. Ele quer que você perdoe. E perdão é um mandamento. A gente precisa obedecer. Quando a gente perdoa, a gente se identifica com Jesus. E os céus vão se abrir sobre a sua vida. E Ele vai restaurar a sua vida por completo. Ore ao Pai agora. Peça a Ele para te ajudar nesse desafio de ter um coração parecido com o de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor. Nós oramos agora e pedimos, Pai, em nome de Jesus. Vem, Senhor, restaurar os corações. Nos faz, Senhor, parecer com o Teu Filho Jesus Cristo. Nos dê a sabedoria dEle, o amor dEle, o perdão, um coração perdoador. Nos ajuda a perseverar nas provas, Senhor. Pai, continua derramando sobre a Tua igreja, a Tua bênção. E nós declaramos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém? Fala para o seu irmão assim, diga para ele: você é o espelho que reflete a imagem de Cristo. Deus abençoe, meu irmão. Vá na paz do Senhor. Boa semana. Ouro eu consigo só admirar. Se olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus